Copa tá chegando e nada melhor do que comida mexicana para acompanhar cada jogo. Começando com chile com carne, em seguida fajitas e por fim pico de gallo. Sabores incríveis para torcer com estilo. Sejam bem-vindos ao canal Receiteiramente, minha cozinha internacional, onde a gente explora sabores do mundo sem sair de casa. Agora, bora lá preparar essas delícias mexicanas. Por primeiro, vamos com chile com carne. Para iniciar nossa receita, vocês vão precisar de 2 pimentões vermelhos e vamos picar bem direitinho. Depois disso, é a vez de 2 cebolas roxas entrarem para dar mais sabor. Agora, bora dar uma boa fritada em 500 gramas de carne moída até ficar soltinha. Na sequência, acrescentar a cebola roxa, refogar até que ela fique macia. Logo em seguida, entrar com o dente de alho e dar uma boa mexida. Para dar aquele toque picante, adicionar pimenta jalapeño ou a favorita de vocês e a gosto. Feito isso, colocar os pimentões vermelhos, depois acrescentar uma colher de sopa de extrato de tomate e só mexer tudo muito bem, no capricho. Para dar mais cor e sabor, entrar com 200 gramas de feijão java vermelho e 150 gramas de milho. Para fechar com chave de ouro, temperar a gosto com páprica doce, mais pimenta para aquela pegada extra e depois só ajustar o sal na medida certa. Em seguida, despejar 800 gramas de molho de tomate e finalizar com uma pitadinha de açúcar para equilibrar todos os sabores. Dar aquela mexida básica e bem caprichada, deixar apurar por alguns minutos até o molho encorpar, ficando consistente e aromático. Acompanhar nosso chile com carne, vamos de pão. Vocês também podem servir com arroz branco, nachos, tortilhas ou até como recheio de tacos ou burritos. Se quiserem deixar ainda mais saboroso, finalizar com sour cream, creme azedo ou iogurte natural. Ou então, queijo cheddar ralado, pimenta jalapeño ou um toque fresco de cebolinha ou coentro. O resultado é aquele prato bem completo, quente, picante e simplesmente sensacional. Agora, vamos para a segunda receita, fajitas. Vocês vão precisar de 1 kg de fraldinha já cortada em bifes, temperar a gosto com sal, cebola, alho, coentro, orégano, cominho, pimenta, páprica defumada e páprica apimentada e pimenta caiena. Em seguida, despejar suco de 2 limões grandes. Feito isso, acrescentar 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Só misturar bem os temperos da carne e levar à geladeira para marinar por algumas horas ou de um dia para o outro. Ou seja, quanto mais tempo marinando, melhor. No dia seguinte, cortar em tiras um pimentão vermelho e um verde para trazer mais cor. Logo, cortar em fatias de 3 a 4 cebolas pequenas. Com tudo preparado, usando um espeto comprido, espetar uma cebola grande até o final. Em seguida, os filés de carne, um a um. E por fim, mais uma cebola para sustentar a base. Agora, numa forma coberta com papel manteiga, espalhar os pimentões, assim como também as cebolas. E por fim, adicionar um fio de azeite de oliva para completar. Depois, levar ao forno em 200 graus Celsius de 35 a 45 minutos. Com a carne já assada e passado algum tempo de descanso, só cortar a carne em tiras finas e misturar com o restante dos ingredientes. Agora, só servir com uma bela de uma tortilha, espremer um pouco de limão sobre a carne, sour cream, creme azedo, umas folhas de coentro fresco e tudo está no ponto. Bora aproveitar! Seguindo com a última receita, pico de gallo. Para essa salsa mexicana, nós vamos precisar de 6 tomates médios. Depois, com o auxílio de uma colher, retirar as sementes de cada um deles. E só cortar em cubinhos. Na sequência, picar bem um maço de coentro. Além disso, picar uma pimenta jalapeño também, assim como picar 2 cebolas pequenas roxas. Para
Para ficar bem picadinho, juntar tudo e dar aquela picada final de novo. Com tudo pronto, hora de colocar sopa de um limão, e temperar a gosto com sal. Agora, só finalizar dando uma boa mexida. E a nossa salsa mexicana já está pronta. Pode ser consumida na hora ou então deixar por algum tempo na geladeira para pegar ainda mais sabor. Agora, só servir com os natos. Uma delícia! E esse foi mais um vídeo aqui no canal com essas receitas mexicanas. Agora é hora de botar a mão na massa, aproveitar e curtir a Copa com toda a família. A gente se vê na próxima. Tchau!